Bom, pessoal, meu nome é Luiz Buono, eu trabalho com comunicação, né? Há muitos anos trabalho em comunicação e conforme a gente vai se desenvolvendo na vida, vai evoluindo, novas áreas de interesse vão surgindo na vida da gente, nossos seres mutáveis que somos, né? E eu, nos últimos anos, tenho me interessado muito pelos processos por trás da comunicação. Tanto o processo efetivamente de comunicar, emitir a mensagem e receber, quanto a mente humana, como que ela funciona, como que ela atua no processo de comunicação. E isso acho que tem muito a ver com o mundo digital, com o mundo que a gente está passando, que está tendo uma transformação muito grande. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: hoje, quando eu cheguei aqui, eu vi ideias sendo apresentadas, né? Muito boas, por sinal. Inclusive, o segundo grupo conseguiu colocar um gimmick no início que prendeu a atenção da galera para depois soltar a ideia. Isso é muito bom. Mas, quando você fala em ideias, né, é muito importante o campo que você cria para essas ideias florescerem, né? Eu fiz cursos de mindfulness nos Estados Unidos, essa coisa de atenção plena, né? E eles falavam muito sobre essa questão de como fazer as ideias fluírem, né? O Tite, quando ele assumiu a seleção brasileira de futebol, a seleção estava aos pedaços, estava caída, muito mal. Rapidamente, ele transformou aquilo, né? O Brasil virou um expert em futebol. O que acontece? É só trocar um técnico, colocar outro cara lá, o time passa a jogar bem. Se vocês forem ver, os jogadores eram quase os mesmos, mas tudo mudou. Por quê? Porque o Tite, ele colocou um outro campo, um outro astral, uma outra liderança que interferiu em todo o ambiente dentro da seleção. Entrevistaram outro dia um diretor do Cruzeiro, que eles foram campeões há 2 anos atrás, no ano seguinte quase foram rebaixados. Eles falaram o seguinte: era o mesmo técnico, a mesma equipe selecionando jogadores, só que num ano nós tínhamos um clima, deu liga entre os jogadores. No ano seguinte, não deu liga. Então, o mesmo dirigente, o mesmo técnico pode fazer uma coisa fantástica ou uma coisa sem graça. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi que a gente tem que cuidar muito do campo que a gente está formando para as ideias florescerem, para a empresa florescer, né? Quando eu entrei aqui, eu reparei, poxa, essas mesmas ideias apresentadas numa sala de reunião tradicional, talvez perderiam um pouco a força, né? Porque este campo que está aqui, óbvio, eu não sei os detalhes deste campo, porque também não adianta nada você fazer uma reforma superficial e lá dentro não ter uma verdade. Mas este campo favorece um crescimento de ideias. E eu, estudando um pouco essa questão de ideias, o que eu descobri? As ideias, eu peguei um livro aqui, ó, que o Mário de Andrade escreveu uma frase que eu questiono um pouco. Eu li hoje, eu falei, vou levar para os meninos lá porque eu acho legal. Mário de Andrade, ele fala o seguinte: escrevo sem pensar. Tudo que meu inconsciente grita. Penso depois, não só para corrigir, mas para justificar o que escrevi. Então, ele fala que ele escreve sem pensar a partir do inconsciente. Hoje em dia se questiona muito isso. É o inconsciente mesmo? Não sei, ninguém sabe. Ou as ideias estão fluindo em algum lugar no universo acástico, quântico, e as pessoas captam essas ideias. Não importa se elas vêm do espaço e você capta, ou se elas vêm do teu inconsciente. O que mais importa, na minha opinião, eu, como pessoa, eu estou cuidando, eu estou me ligando no que pode ser feito para as ideias fluírem em mim, nem que venha do universo, nem que venha do subconsciente, né? O que significa as ideias fluírem na gente?
Significa a gente fazer com que cada uma das nossas moléculas, átomos, nós somos átomos puros, estejam descongestionados para as ideias virem. Né? E a mente faz parte desse descongestionamento. Então, por exemplo, se você faz meia hora de ginástica no final do dia, provavelmente vai te ajudar muito a fazer uma reorganização quântica do teu ser, para você começar a fluir mais as ideias. Por que todo mundo fala o seguinte? Poxa, eu estou tomando banho, a ideia vem. Né? Porque ele, nesse momento de tomar banho, ele está mais ou menos descomprometido, ele deixa as preocupações de lado. E quando você coloca as preocupações de lado, você flui muito mais, as ideias fluem. Eu, por exemplo, quando eu estou correndo, fazendo ginástica, eu me encho de ideias. Quando eu começo a ficar preocupado, pagar a conta, funcionário, não sei o quê, né? Puta, as ideias começam a minguar. Né? Então, tem um papel muito grande, não é, veja bem, não é você correr atrás da ideia, é você preparar o campo para a ideia vir até você, não sei de onde. Um dia os cientistas vão provar. É que eu não gosto muito dos cientistas, por quê? Porque os cientistas sempre chegam atrasados. A Terra sempre foi redonda. Os cientistas só falaram isso em 1500. Desde que a Terra explodiu lá na Lua, ela sempre foi redonda. Então eu acredito que alguma hora nós vamos descobrir de onde vêm as ideias. E que pode ser muito diferente de Freud. Freud criou um paradigma, veio do inconsciente, mas de repente vai chegar a comprovar que as ideias estavam aqui, né? Para quem fez aquela, como é que chama? Constelação familiar, que vê aquelas ideias fluindo em todo lugar, fala, puta, de onde vem essa ideia? Né? Agora, para falar um pouco sobre isso, é importante entender muito bem uma coisa. Eu li um livro, foi um divisor de águas na minha vida, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Foi um divisor de águas na minha vida. O Eckhart Tolle, ele consegue, com uma linguagem muito fácil, muito clara, mostrar para a gente o funcionamento da mente. Ele fala o seguinte, simples assim, olha só, tudo que você pensa e você sente, dor, raiva, medo, inveja, análise, tudo isso chama-se mente. Tudo é cabeça. Por exemplo, se eu estou com um arrepio agora, é mente. Por quê? Porque o corpo reflete as loucuras da nossa mente, as coisas da nossa mente, né? Então, ou você está no estado mente, ou você está no estado consciência. É quase que o ser mais original teu, né? Porque a mente eu sempre falo que mente é um placebo, né? Porque eu estou aqui agora simplesmente emitindo o que eu pensei e o que me venderam. Mas isso não tem nada a ver com a realidade, é o meu óculos. Eu estou enxergando, é um placebo, que eu acredito nisso. Eu acredito que nós estamos em São Paulo, mas, sabe, a realidade é muito diferente disso. Então tem o lado da mente pensante, sentindo as coisas, e tem aquele que observa essa mente, a consciência, observadora. E isso vai, aos poucos, você percebendo isso, vai fazendo uma tremenda diferença na tua vida. A mesma diferença que fez quando os astronautas da Apollo 8, pela primeira vez, invadiram o universo. Todo mundo, todos os cientistas da base da NASA, acharam que eles iam ficar estupefatos com a Lua, de ver a Lua de perto, de ver as estrelas, de ver o universo, né? Porque é uma descoberta da humanidade. O homem saiu da crosta lá da lei da gravidade. E, para surpresa de todos, a grande estupefação dos astronautas foi olhar a Terra lá de cima. Foi descobrir a Terra. Foi ver as montanhas, os lagos, os rios, a luz da Terra. Eles perceberam, por exemplo, o Sol, não o Sol que a gente vê daqui brilhando a Terra. Eles perceberam com um olhar, um terceiro olhar no universo, o Sol aqui cuidando da Terra aqui, né? Foi uma percepção completamente diferente do Sol. E o que acontece na nossa vida? A gente está muito ancorado
nas percepções que a gente tem, nossas. E quando você usa essa coisa do Eckhart Tolle, de você começar a perceber que tudo que você percebe é só uma lente da tua cabeça, né? E que tem um observador olhando a tua cabeça, você vai se libertando dos teus estados mentais que te limitam. Então, por exemplo, repara o seguinte: alguém está aqui na plateia, vendo uma dessas apresentações, e em vez de analisar objetivamente o que está sendo passado, ele está se comparando ao apresentador, ao que estava aqui, os meninos estavam aqui. Puta, um dia eu queria ter uma ideia como essa. Esse pensamento, que não é a realidade é uma apresentação, mas esse pensamento despotencializa o cara que está lá, porque ele quer ser igual ao outro. Então ele cai, ele vai embora triste para casa. Só que ele, como ele não tem práticas de observador da sua mente, ele não percebe. Ele fala, puta, eu sou inferior àquele cara, eu queria ser igual àquele cara, né? Ele não percebe. E isso pode levar uma vida, você acreditando numa mentira. Porque não é que tem mil explicações, esse aqui é bom em falar, aquele é bom em vender, enfim, cada um tem o seu dom, né? Mas o cara, sem perceber, fica refém dos teus estados mentais. E quando você fica refém do teu estado mental, você fica preso, você não se liberta. Você pode dar, vamos supor, o cara chega CEO, presidente da empresa, com 50 anos, ele fala, cheguei no topo, sou o máximo. Aí com 50 anos, através de um processo que não sei de onde veio, ele começa a descobrir, falando, poxa, mas eu cheguei aqui com 50 anos, presidente da empresa, só para satisfazer aquele menino chorão que tem dentro de mim, que não aguentou que aquela menina me deu fora aquele dia naquele trabalho. Eu falo, caralho, eu passei uma vida lutando para ser CEO, só para desforrar a menina que me deu um tiro. Por exemplo, eu conheci uma redatora da agência Léo Burnett, uma excelente redatora. Um dia ela saiu da profissão, parou de ser redatora, foi fazer joias. Aí eu encontrei com ela num lugar, eu falei, pô, Cris, o que aconteceu? Você saiu? Eu falei, bom, não sei o que é. Quando eu era pequena, na classe, no colégio, todo mundo lia meus textos, riam na minha cara. Que eu era uma merda para escrever, eu não sabia escrever. E eu passei minha vida inteira. Aí, por que ela saiu? Porque saiu uma reportagem na Veja, com os melhores talentos criativos daquele ano, e ela foi uma das meninas. Ela provou para os amigos, para o mundo, que ela era uma puta redatora. Perdeu a força nela aquilo. Ela não era o dom original dela, não era o tesão original dela. Aquilo era a mente. Só que a mente, ela engana, né? E ela acreditou nisso, ela saiu da profissão. Eu acredito que, por exemplo, eu tenho uma metáfora na minha cabeça, muito interessante para mim, não sei se para vocês faz sentido. Eu imagino que, por exemplo, alguém criou o paraíso, né? No paraíso, não havia mente, era só amor. Não tinha problema, era só amor. Paraíso, todo mundo bem. Aí alguém falou assim, puxa vida, está muito fácil para esses caras. Deixa eu pôr uma maçã para eles morderem, né? Quando o cara mordeu a maçã, ou Adão, Eva, não sei, criou-se o ego, o lado, cabeça da gente. Que, por exemplo, alguns chamam isso, algumas religiões nomeiam o ego como pecado, né? Não tem nada, cada um nomeia como quiser. Mas o que aconteceu quando o homem mordeu a maçã na metáfora bíblica, né? Surgiu o ego humano, surgiu a nossa individualidade. A nossa individualidade, eu sou eu, vocês são vocês. Então a gente entrou no universo da separação. E quando você fica ancorado muito tempo no universo da separação, ancorado nesse personagem que você acredita que você é, você perde a conexão com o todo. Você perde a visão do astronauta que olhou aquela coisa e falou, puta merda, se a gente não se juntar na Terra para ir para frente todos juntos, não tem o menor sentido. Quem sou eu perto desse universo, né? Então, eu acredito que a nossa missão maior é conseguir entender isso, controlar esse ego inquieto, que tem vontades que não são nossas, são dele, mas que nos desafiam, até você administrar esse ego, se iluminar e não precisar mais voltar para cá.
Você está pronto para ir para outras dimensões, né? Para outras dimensões. E quando você chega nesse estado não ego, é o melhor momento que eu vejo, é o melhor estado para as coisas fluírem. Então, por exemplo, quanto mais a gente conseguir, o que é essa transformação digital? Esse mundo digital? É um mundo interconectado. É uma interconexão das coisas. É eu mais você, somos um, né? Uma vez, os americanos da década de 80 foram para o Japão, conhecer o just in time. Eles não acreditavam que os japoneses estavam conseguindo produzir com mais eficácia do que eles. E eles viram, putz, isso aqui não funciona. Porque era eles lá no centro da operação e várias empresas, todas sincronizadas, servindo, que nem hoje eles fazem, os americanos, mas isso nunca vai dar certo. Acontece o seguinte, que os japoneses, eles têm uma coisa de o todo, de não ficar um diferente do outro, né? Então o parceiro, ele era quase que pertencendo àquela empresa. Então, ao quebrar essa barreira egóica da separação, a gente entrar no mundo da união, você consegue uma operação muito melhor. Então, por exemplo, eu vejo todos os ícones da transformação digital, que não tem nada a ver com internet, tem a ver com confiança, porque se eu confio, vai tudo mais rápido. Porque o que acontece? Entra a área de procurement, eu vou vender a fábrica, a minha agência para um cliente, o cara confiou, mas entrou o procurement no meio. Não tem mais a relação de confiança, ele está checando o meu preço, ele está checando quem eu sou, ele não está dizendo, estou apostando em você, vamos embora, até que alguém me diga o contrário. E isso quebra a longevidade, né? A transparência é de um mundo mais conectado. Por exemplo, aqui está acontecendo uma cena, eu estou reparando, ali, ó. Essa cena é uma moça ensinando, gesticulando para outra entender o que está acontecendo. Se ela ficar, no pensar, ela não vai entender nada. Porque o pensar exige uma decodificação, né? Agora, se ela está conectada, tudo flui. Ela está fluindo. Por exemplo, quando eu era moleque na propaganda, eu tive uma tremenda honorário. Falta quantos? 5? Quando eu fiz propaganda, eu estudava muito, eu gostava de propaganda, né? Então eu li os livros lá do Philip Kotler, não sei o que, papapá, e eu trabalhava no atendimento da agência. Aí a criação ia me mostrar as ideias para me levar para o cliente, trazer para vocês aqui. Eu olhava as ideias, eu ficava em pânico. Por quê? Porque eu sou um cara intuitivo. Depois que eu fui perceber, não sabia. Eu sou de câncer é muito intuitivo. Eu só fui saber depois. Então a criação me mostrava aquilo, eu na hora, sem pensar, tinha uma opinião. Só que não. Eu não acreditava nessa minha opinião. Falei, pô, quem sou eu para dar uma opinião? Eu tenho que revisitar o que eu aprendi nos livros da faculdade, Philip Kotler, todo aquele cara lá, para mim dar uma opinião avalizada. E quando eu fazia isso, eu ficava completamente perdido, porque tinha um lado meu que eu não percebia, dizendo, é isso, cara, é isso. E o outro, não, pensa, raciocínio e tal. Por isso que eu falei, se ela for no raciocínio, né? Por exemplo, eu chego aqui para vocês e vou falar o seguinte, ó, vamos fazer um treinamento, vocês vão ser o melhor goleiro do mundo aqui. Fácil. Sabe quem eu contratei? Rogério Ceni. Ele vai dar uma semana de aula aqui para vocês. Aí vocês vão ser o melhor goleiro do mundo. O que vai acontecer? Vai ter um entusiasmo, vai aprender, vai sair, daqui um mês ninguém está pegando bola nenhuma, porque é racional, é do pensar, não é da conexão, é do pensar. Eu não acredito em treinamento do pensar. Óbvio, você pode abrir uma cabeça para alguém, mas a verdade só vem na repetição, onde você começa a agir, praticar. Então, em vez de você pode até chamar o Rogério Ceni para uma semana, você aprender os conceitos, depois, sem bola todo dia, eu vou te chutar em você. Uma hora você vai começar a voar por instinto. Você sabe quando o cara vai bater. Porque o cara chuta 200 bolas, 300 bolas por dia. E isso que faz um cara, né? E ele vai começando a acreditar na conexão. Então, por exemplo, quando essas ideias vieram aqui para a tela, né? Como que eu vou avaliar essas ideias que vieram aqui para a tela? Eu posso usar o pensamento racional? Eu vou ser
Mais um analisador que usou algum conceito para ver se é bom ou ruim. Agora, você pode estar bem conectado no que ele está mostrando e fala, puta, aí tem coisa, puta, aí não tem nada. Você sente, na tua conexão, no teu envolvimento, na tua presença na apresentação, né? Aquilo vai aparecendo no teu ser. É como, por exemplo, a gente começou essa conversa dizendo que da onde vêm as ideias. Eu sugiro a vocês todos que se abram para as ideias encontrarem vocês. Por exemplo, Medina, surfista, dando uma entrevista. Medina, qual é o segredo de você surfar pra cacete? Falou, cara, não existe surfista bom que não entenda muito, que não ame a onda. Olha a onda, porque eu, com o meu ego, com a minha vontade, no máximo que eu posso fazer é me adequar à onda. Até que, com o tempo, a gente vira uma coisa só, eu e a onda. Aí ninguém me derruba, porque eu virei uma coisa só. Não tem mais a barreira do meu pensamento. Agora, se eu vou pensar como surfar melhor, eu fico duro, porque o pensamento endurece, você não se entrega. Quando você está pensando, você está duro aqui, você não está entregue com o teu ser naquela situação. E aí, ele não vai surfar direito. Você imagina um marinheiro no mar revolto. Se ele não entende o mar, ele não vai conseguir levar o barco para onde ele quer de jeito nenhum, porque ele vai bater na onda, a onda vai jogar ele para trás, né? E eu acho que essa fusão, quando você aprende a ser um observador da tua mente, e não o que ela está pensando, porque o que ela está pensando não é você. Tudo que tua mente pensa não é você, é ela. É ela condicionada que pensa. Por isso que os grandes mestres falam o seguinte, as grandes inovações. Vou dar um exemplo para vocês, bem rápido, porque eu estou no meu tempo, me parece. Se você pega um Osho, pega um Krishnamurti, pega um Yogananda, mestres iluminados, eles têm 200, 300 livros publicados, nunca estudaram uma palavra. Sabe de onde vem isso? Vem. Ele começa, são tudo palestras transcritas deles falando. Ele senta aqui, ele fica um dia inteiro falando. Vem. Ele virou um canal completamente limpo. Ele controlou o seu ego, a sua mente, que bloqueia. Porque a mente, se ele não controlou a mente, ela fica julgando. Puta, olha, cara, você não está agradando mais, hein? Puta, ninguém está mais gostando de você ali. Meu, está na hora de encerrar. Não. Mente, fica calma, que eu estou na presença. Por isso que o livro chama O Poder do Agora. Conseguir se conectar com a presença. E aí eu queria dizer isso para vocês. Puta, o cara, ele publica 200 livros sem ter estudado nada. E o outro cara vai para Harvard, estuda aquele condenado, publica 4 livros. Só que normalmente, eu não vou generalizar, porque quem sou generalizar, normalmente, um livro filho do pensamento é uma repetição ou uma releitura de alguma coisa. A única maneira de inovar, de fazer alguma coisa que ninguém escreveu, é na conexão. Steve Jobs era um cara assim. Ele falava, não, me vem a ideia, eu sinto a ideia, eu pinto o caminho em mim. Até o MIT fez uma pesquisa com os 150 líderes mais inovadores, mais de 70% falavam isso. Eu tive um insight. Né? Eu tive uma ideia no banheiro, no chuveiro. Agora, volto a dizer, se você não cuida do teu ser, no sentido de limpar os canais, né? Limpar os canais, ficar atento, né? Por exemplo, você está trabalhando na tua mesa, tem uma coisa que é mágica para todos nós, é você conseguir trabalhar na tua mesa exercendo o teu dom, quem você é, de verdade. Porque o que é o trabalho? É uma grande possibilidade de você exercer o teu dom original, a tua aptidão inata, né? Agora, se você está lá pensando, puta, cara, quanto rendeu a bolsa hoje, eu comprei uma ação, essa ação vai me dar tantos reais, com esses tantos reais eu vou poder comprar um puta carro bacana, vou encantar as minas, aí eu vou comprar um negócio. Ou seja, a mente dele não deixa ele fluir no trabalho dele, porque tudo isso é a mente, né? Que fica querendo saber o saldo no banco, fica querendo saber, eu vou pagar a conta daqui a pouco ou não, né? Por isso que eu recomendo a todos vocês um pequeno treino diário. Começa com 1 minuto de observação do que está passando pela cabeça e não se apegar a ele, né?
Qual é o grande problema dos astronautas naquele dia? Eles estavam completamente apegados a um ser terráqueo. Então, enquanto ser terráqueo, eles estavam, puta, vamos descobrir a Lua. Quando eles se desapegaram, eles viraram um ser do universo, descobriram a Terra, né? Então, pessoal, mais ou menos isso que eu queria dizer hoje. Eu não preparei nada, mas eu tinha essa coisa de falar para vocês esse funcionamento da mente e tal. Eu recomendo muito. Treinem a ser um observador de si mesmo. Olhar para você, para aquela cabeça que quer te levar para caminhos, né, cheia de desejos. Os desejos nos tiram do caminho. Tem muita gente que fala assim, cara, eu vou conseguir na minha vida só fazer o que eu quero. Cuidado com essa afirmação, porque só fazer o que você quer pode ser só o que tua mente quer, a tua vontade egóica quer. Você ter uma puta grana, não precisa mais trabalhar, viajar, mas isto não vai te deixar feliz. A única maneira de você ser feliz de verdade é você estar fluindo no teu ser, né? Por exemplo, se eu perco agora toda a noção de ontem, hoje, amanhã, fico mergulhado no agora, nada pode me incomodar. É uma felicidade plena. Estou liberto da mente castradora que fica atrás de mim me cercando. Mas Deus acho que fez isso de propósito. Vença a tua mente, não na luta, porque toda vez que você luta, ela volta mais forte. É que nem uma rede social. Se você rebate com xingamento, você vai tomar porrada atrás do outro. Aceita. Alguém te bate? Aceita. Aquela energia vai baixar e você vai fluir com calma, com argumentos, né? Então acho que a grande metáfora é o seguinte: a cada 1 hora, fecha o olho e fala, como está meu mar interno? Que é a cabeça, revolto ou mais calmo? Então vamos respirar um pouco para baixar esse mar, porque aí eu volto a meu ser natural. O que todas as religiões pregam? O silêncio, o poder do silêncio, porque o silêncio é o mais próximo que você chega da tua essência, da tua verdade. Por isso que eu gosto da meditação. A meditação é o contato, sem mistificar, porque o cara fala que você tem que fazer assim com a mão, não é a coluna. Meditação é ficar quieto, observando o pensamento, só, e não se apegando a ele. Estou pensando. A grande metáfora da meditação é a seguinte: você é o céu. Os teus pensamentos são as nuvens. Olha as nuvens, mas não se apega a elas. Deixa elas passar. De tanto fazer isso, você vai, no teu dia a dia, sem perceber, deixar a meditação acontecer em você. Porque é que nem o futebol. O Rogério Ceni, de tanto ficar no gol e recebendo bola, ele vai pular instintivamente. De tanto ficar 1 minutinho lá em casa, percebendo as nuvens da mente pensante, você vai no dia a dia começar a se libertar. Aí você vai ver que você não precisa tanto do carro do ano, você não precisa tanto aumentar tanto o salário, você não precisa tanto do seu CEO, você tem que ser você. E essa descoberta é que vai deixar você um cara iluminado, até o dia que fala, estou tão iluminado, não sou mais reencarnado neste planeta. O astral vai me levar para outras frequências, outras vibrações. Muito bem. Vou virar padre daqui a pouco. Então, vai lá, Táxi. É possível estabelecer ou dizer que estabelecer uma diferença entre ideia e pensamento? Tipo, um é bom, outro é ruim? É tudo conceitual. Ideia e pensamento pode ser a mesma coisa. Mas vamos dizer o seguinte: um pensamento, normalmente, ele é de um ato deliberado teu de analisar algo. Eu vou parar para começar a analisar, né? E uma ideia, ela surge, né? Ela não é filha de um... Olha, é muito similar as coisas, é muito similar. O importante não é tanto saber se ideia ou pensamento é uma coisa ou outra. O importante é você começar a perceber se você é um cara que fica... porque a mente pensante, ela é uma roda que gira sem parar. E você vai poder até se matar de tanto pensar.
Aquilo vai te absorvendo, você acha que você está evoluindo, mas aquilo está te absorvendo. E na hora que você tira essa roda de pensamento absurdamente irritante, que te dá estresse, e você começa a tirar isso de lado, você vai ver que pensamentos começam a vir na tua cabeça, mas coisas novas, coisas que você não estava imaginando, coisas... dá um refresh, entendeu? Um refresh. Porque eu comecei a ler o último livro desse autor aí. Do Eckhart Tolle. É que eu não lembro o nome do livro. Da consciência, da humanidade. Foi o último livro. E aí, o primeiro capítulo, ele fala muito que tipo, esse pensamento ele meio que polui a sua cabeça, assim, ele te bagunça. Aí eu gravei esse pensamento que não leva a nada, ele está me bagunçando, está me prejudicando. Aí eu tinha só... É isso mesmo. Você tem que ser o observador do teu pensamento. Observa. Ele não é você. Ele é. O ego é o elemento que controla a nossa cabeça. Só que, por exemplo, o grande lance da humanidade, por isso que eu falo do campo, do clima que você está aqui, é a gente conseguir dar um passo além do pensamento. Quando você se acalma na meditação e ele começa a acessar, você começa a acessar um campo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para você. Você vai num show de um cara que você adora. De repente, toda aquela plateia, por mágica, sai do pensamento, sai do ego. Aquela música contagia os seres que estão lá. Isso é um estado de conexão. Você vê quando o show não está rolando, quando não tem essa conexão. As pessoas não estão ali, ou no silêncio ou na gritaria. Não tem essa conexão, entende? E eu acho que os líderes das empresas, qual é o grande papel do líder? Criar o campo. Criar o campo, né? Você percebe, né, o que você está fazendo, se está unindo, criando um astral legal, ou se está incentivando as individualidades, as brigas, as rixas, né, a separação, né? Quando você está sem o pensamento, é o mundo da separação. É como se fosse um mundo egóico, da terra, você na terra com a individualidade. Quando você vai um pouco além disso, você vê que eu sou um pedaço de você, você é um pedaço de mim, você é um pedaço da estrela, né? Porque você entra num outro campo, acima das divisões, né? Toda religião, para mim, é uma divisão. Todo partido político é uma divisão. Porque se eu acredito em verde, você em vermelho, é uma divisão. Então nós temos que ir acima disso, né? Que isso está no pensamento. Eu tenho dogma de tal partido, eu tenho dogma, isso é um pensamento. Mas vamos além disso, porque aí você começa a criar um mundo de harmonia, de conexão. Quando você está em dúvida, olha para a natureza. Olha para a natureza. A natureza, ela flui, né? Qual é o grande barato do dia a dia? Você imaginar que você tem na tua mão o botãozinho do dial do rádio, e você ir com a tua atenção, não esforço. Esforço é para quando você está fora do teu caminho. Quando você está no teu caminho, não tem esforço, tem fluir. Achar o dial e acertando o tune da tua vida. Né? Você fala, puta, quando eu estou pensando muito, eu estou aqui, volta para cá. Entendeu? Você ir percebendo, né? Ir percebendo. E isso, você só consegue com alguma prática meditativa, né? Se percebendo, olhando para você. Eu sou, você de verdade é o cara que observa a tua cabeça. Você não é a tua cabeça. Tua cabeça é uma representação para o mundo. Eu não sou esse cara que vocês estão vendo aqui. Porque esse cara que estão vendo aqui é um personagem. Eu sou quem está aqui atrás observando ele. Entendeu? E quanto mais eu tiver coerência entre esse aqui atrás e este aqui, mais eu estou sintonizado na rádio. Até que tua vida tem por exemplo, tem uma coisa importante que é o seguinte. Muita gente vê as coisas não acontecendo para ele na vida e fala, pô, eu me esforço, não acontece nada. Por quê? Há uma dessintonia entre o que ele sonha, o que ele pensa e o que ele faz. E o universo percebe isso. Você pensa uma coisa, sonha uma coisa, pensa outra e faz outra. Tem um choque aí dentro. E como você é quântico, isso vibra para o universo. O universo te devolve essa vibração meio torta. Quando você começa a alinhar os teus sonhos, os teus pensamentos e com as tuas ações, você começa a estar no tuning do rádio. Você está mais afinado. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a vibrar tão legal
que o universo vai começar a te devolver o que você quer. Você, na verdade, ao sintonizar, ao criar essa coerência entre pensamento, sonho, pensamento e ação, você abriu as portas para a vida acontecer em você. Porque tem isso também. A gente foi educado com a coisa estoica de eu vou fazer a vida. Não. A vida é abundância. A natureza não precisa fazer esforço para crescer. Agora, se você está equacionado e vai fluindo na vida, as portas vão se abrindo. Mas isso exige a tua parte. Faz tua parte que a astral faz a dela. É a minha visão. Bacana, mano. Obrigado, cara. Show.